Como você sabe, temos uma enorme flotilha a caminho do Irã neste momento. Veremos o que acontece. Acho que eles querem fazer um acordo. Acho que seriam tolos se não o fizessem. Nós nos defendemos. Como? Você sabe como? Vocês atacariam as bases americanas nos países do Golfo? Vocês nos atacariam, assim como os ativos e instalações americanas. Tudo o que eles têm em nossa região. Os Estados Unidos estão retirando seus navios comerciais das proximidades do Irã. Em um novo alerta, Washington instou as embarcações de bandeira americana, que transitam pelo Estreito de Hormuz, a se manterem o mais longe possível das águas territoriais iranianas. Um drone iraniano voou diretamente em direção ao USS Abraham Lincoln, o porta-aviões nuclear mais poderoso dos Estados Unidos, que opera no Mar Arábico a apenas 500 metros da costa iraniana. O drone ignorou todos os avisos de desescalada emitidos pelos Estados Unidos e continuou voando em direção ao navio até que um caça F-35C disparou contra ele. Destruiu-o. Um F-35C Lightning II, lançado do USS Abraham Lincoln, abateu um drone iraniano Shahed 139 que se aproximou agressivamente do porta-aviões, com intenções pouco claras, e continuou a voar em direção ao navio, apesar das medidas de desescalada tomadas pelas forças americanas que operavam em águas internacionais. Horas depois, no mesmo dia, lanchas da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, se aproximaram de um petroleiro com bandeira americana no Estreito de Hormuz e transmitiram por rádio uma ameaça direta de abordagem e apreensão. 2 atos distintos de agressão militar em menos de 12 horas. E o Irã fez isso sabendo perfeitamente que o governo Trump tinha planos de ataque militar prontos para atingir a liderança da República Islâmica. O que exatamente Trump está tentando provar? E o Irã realmente possui poder de fogo para afundar um porta-aviões americano? Compartilhe isso em todos os lugares, porque a resposta para essa pergunta, se o míssil hipersônico FET-2 do Irã pode realmente destruir o USS Abraham Lincoln, é algo que os exercícios militares secretos do Pentágono mantêm em segredo, e o apoio ao Irã nunca os obriga a descobrirem um combate real. Antes de analisarmos exatamente o que desencadeou isso, inscreva-se no nosso canal para obter análises de nível de inteligência que a grande mídia se recusa a cobrir. O grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln foi enviado ao Oriente Médio vindo do Mar da China Meridional poucos dias antes do confronto com drones, juntamente com 3 destroyers de mísseis guiados e um grupo aéreo embarcado, incluindo esquadrões de caças FA-18E, Super Hornets, F-35C Lightning II e jatos de guerra eletrônica EA-18G Growler. 3 destroyers, uma aeronave de guerra eletrônica nuclear para porta-aviões, um esquadrão de F-35C da Marinha do VMFA-1314, os Black Knights, a única unidade de F-35C designada para a ala aérea 9 de porta-aviões. Os Estados Unidos enviaram tudo e o Irã lançou um drone diretamente contra eles. Pense por um momento na lógica estratégica dessa decisão. O Irã enviou um drone Shahed 139, uma aeronave kamikaze de longo alcance e sem capacidade de carga, capaz de transportar mais de 45 quilos de explosivos, diretamente contra o navio de guerra mais poderoso do planeta, sabendo simultaneamente que Trump já havia apresentado opções de ataque militar ao Conselho de Segurança Nacional. E que o Comando Central do CICINASEWA havia publicado regras de engajamento explícitas, alertando o Irã de que sobrevoos armados em baixa altitude contra ativos militares do CICINASEWA, quando as intenções não forem claras, não serão tolerados. A agência de notícias iraniana TASNA citou uma fonte informada da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, dizendo que o drone estava em uma missão de rotina ilegal em águas internacionais, realizando reconhecimento, monitoramento e captura de imagens, e transmitiu com sucesso suas imagens de vigilância e reconhecimento para o quartel-general antes de perder contato. O próprio Irã admitiu que o drone transmitiu suas imagens antes de ser abatido. Isso significa que o Irã fotografou com sucesso o USS Lincoln, sua postura defensiva, a configuração de sua ala aérea, a disposição dos destroyers de escolta e a formação do grupo de ataque. Tudo isso enquanto a tripulação do Lincoln era forçada a acionar um F-35C, ativar os sistemas de defesa aérea e gastar combustível caro de interceptação, destruindo um drone que custou quase nada ao Irã para construir. Os drones Shahed, usados para reconhecimento e vigilância, podem permanecer em posição de observação e posicionar outros recursos, incluindo unidades de superfície ou sistemas de mísseis costeiros, sem expor pilotos ou aeronaves tripuladas de alta tecnologia. Essa é a verdadeira missão. O Irã não estava testando se o Shahed sobreviveria a uma interceptação por um F-35.
O Irã fornecia dados de alvos para as baterias de mísseis costeiros da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, que podem atingir até 500 metros no Mar Arábico. O drone eram os olhos, os mísseis são os punhos. É aqui que a real capacidade do Irã de destruir porta-aviões revela por que os almirantes americanos perdem o sono com relação ao Estreito de Hormuz. O Irã investiu pesadamente em mísseis, desenvolvendo um dos arsenais de mísseis mais diversificados do mundo, incluindo mísseis balísticos de curto, médio e longo alcance, mísseis de cruzeiro e, mais recentemente, mísseis hipersônicos, incluindo o Fatah-2. E o Irã reaproveitou alguns mísseis já existentes. Mísseis balísticos específicos para ataques antinávio. Mísseis balísticos antinávio são armas projetadas especificamente para rastrear e atingir grupos de ataque de porta-aviões em movimento no mar. A China desenvolveu tecnologia semelhante, o DF-21D, e os Estados Unidos passaram 15 anos tentando construir defesas contra ele. O Irã agora possui sua própria versão. O cerne da ameaça iraniana de destruição de porta-aviões reside no míssil Fatah-2, que utiliza um veículo hipersônico planador. Ao contrário dos mísseis balísticos tradicionais, que voam em uma trajetória alta e previsível, o Fatah-2 se separa de seu propulsor e plana pela atmosfera superior a velocidades superiores a Mach 13, com a capacidade de mudar de curso em pleno voo. Isso torna extremamente difícil para os algoritmos de interceptação da Marinha dos EWASWAS preverem sua posição em 5 segundos. Mach 13, ou seja, mais de 16.000 km/h. Um destroyer padrão equipado com o sistema Aegis intercepta ameaças inimigas usando algoritmos preditivos. O sistema calcula onde o míssil estará em alguns segundos e dispara um interceptor em direção ao ponto previsto. Quando o míssil muda de trajetória em pleno voo a Mach 13, esse cálculo preditivo se torna inútil em microsegundos. Pense no que isso significa na prática para a bolha defensiva do Abraham Lincoln. Viajar a Mach 13 cria tanto atrito que o míssil fica envolto em uma camada de plasma superaquecido, e esse plasma absorve ondas de rádio, potencialmente criando um ponto cego para os sensores de radar do navio durante certas fases do voo, reduzindo o tempo de reação dos sistemas de defesa do Lincoln de minutos para meros segundos. A bainha de plasma. Essa é a característica que torna os veículos hipersônicos planadores uma ameaça categoricamente diferente de qualquer coisa que o sistema Aegis americano foi originalmente projetado para neutralizar. A mesma física que gera a energia cinética destrutiva do míssil também cega parcialmente o radar que tenta rastreá-lo. O Irã afirma ter desenvolvido e colocado em produção pelo menos 3 sistemas operacionais de mísseis hipersônicos, incluindo o FT-1, que atinge Mach 15 e tem um alcance de 1.400 km. O EFOD-2, com capacidades aprimoradas de planagem hipersônica, e o Kororum-4, com um veículo planador hipersônico e alcance de aproximadamente 2.000 km, representando uma ameaça significativa aos ativos regionais do EWA. 3 sistemas hipersônicos, não apenas um. O Khorramshahr-4 carrega uma ogiva de 1.500 kg. Um único impacto de uma ogiva de 1.500 kg viajando a Mach 13 não apenas danificaria um porta-aviões, como detonaria todas as aeronaves no convés de voo simultaneamente, destruiria o paiol de armas e afundaria o navio em minutos. Agora, eis a questão crucial que os analistas de defesa debatem constantemente. O Irã realmente consegue superar as defesas do USS Lincoln? O Lincoln é protegido por um sistema de defesa antimíssil multicamadas, com cruzadores e destroyers equipados com o sistema Aegis, capazes de detectar, rastrear e destruir ameaças a longa distância. Mas a primeira linha de defesa do Lincoln contra o míssil FAT-2 não é, na verdade, um interceptor de mísseis. Antes de disparar, o Lincoln usaria seu sistema de guerra eletrônica, a NSLQ-30 os VP-7 CDIA-WIP. Bloco 3, projetado para emitir feixes de energia não cinética, com o objetivo de danificar os delicados componentes eletrônicos de orientação do míssil inimigo. Como o Fatah-2 depende de sensores complexos para navegar pela atmosfera, ele é vulnerável a interferências de alta potência, que podem confundir seu giroscópio interno ou cegar seu sensor terminal, fazendo com que o míssil caia no oceano. Guerra eletrônica em primeiro lugar, interceptação cinética em segundo. Essa é a doutrina. É aqui que a estratégia do Irã para derrotar o Lincoln revela o cenário mais perigoso. Simulações militares sugerem que um único míssil hipersônico tem baixa probabilidade de penetrar o escudo Aegis do Lincoln. Para ter sucesso, o Irã precisaria lançar um enxame de saturação, disparando dezenas de mísseis balísticos e hipersônicos simultaneamente para sobrecarregar os computadores de controle de tiro do navio. Enxame de saturação. Essa é a doutrina que o Irã vem construindo há 20 anos.
Não um míssil, não 10, dezenas, simultaneamente, de múltiplas direções e altitudes, misturando veículos hipersônicos planadores com mísseis de cruzeiro subsônicos, mísseis balísticos e drones kamikaze. Caso o Irã opte por atacar, provavelmente recorrerá a ataques de saturação em vez de ataques de precisão. Imagine centenas de drones Shahed 136 lançados em ondas, combinados com mísseis balísticos e de cruzeiro, para inundar e saturar as defesas americanas. Mísseis hipersônicos só serão utilizados após as ondas iniciais de ataques terem enfraquecido os interceptores. Os drones e os mísseis de cruzeiro lentos não são o golpe fatal, são apenas a porta de entrada. Eles esgotam os carregadores dos interceptores e sobrecarregam os radares de controle de fogo. Assim, o Fatatu chega a uma defesa degradada. Pense no que essa doutrina de saturação exige para ser executada. O Irã precisa da posição exata do Lincoln, precisa saber a orientação dos destroyers de escolta. É necessário obter dados em tempo real sobre a direção em que o radar do porta-aviões tem a melhor cobertura. É preciso saber a velocidade do vento, a configuração do convés de voo e o momento exato em que o Lincoln está mais vulnerável. Durante as operações de voo, quando os F-35 estão pousando e o convés está repleto de aeronaves abastecidas e armadas, os drones de sombreamento são valiosos porque podem permanecer no local, observar e orientar outros recursos, incluindo unidades de superfície ou sistemas costeiros, sem expor pilotos ou aeronaves tripuladas de alta tecnologia. Era exatamente isso que o drone abatido na semana passada estava fazendo, rondando, observando, aguardando na fila, alimentando o mapa de alvos que possibilita um ataque de saturação. Um oficial iraniano disse à NBC News que, se houver uma nova guerra com os ICU, ela será muito maior do que a guerra de 12 dias do verão passado. Certamente será uma guerra regional, ecoando uma declaração recente do líder supremo do Irã. Guerra regional, não apenas uma troca de mísseis. Milícias apoiadas pelo Irã no Iraque lançariam imediatamente ataques com drones e foguetes contra bases americanas em toda a região. Remanescentes do Hezbollah no Líbano entrariam em ação. Forças atuantes no Iêmen, que já demonstraram capacidade de atingir navios em movimento com mísseis balísticos antinávio, retomariam simultaneamente os ataques contra a navegação no Golfo. Os Estados Unidos enfrentariam centenas de ameaças simultâneas, vindas de 6 direções diferentes, antes que um único ataque aéreo convencional pudesse neutralizar as baterias de mísseis do Irã. Em uma guerra hipotética, o Irã integraria os mísseis Fatah-1 e Fatah-2 em salvas, combinando drones mais lentos, mísseis de cruzeiro Shahed também mais lentos e mísseis balísticos convencionais para sobrecarregar as defesas israelenses e americanas, forçando-as a permitir a passagem de algumas ameaças enquanto priorizariam outras, com os mísseis hipersônicos servindo como penetradores, explorando sua velocidade para chegar primeiro e criar brechas para ondas subsequentes. Penetradores. O Fatah-2 ataca primeiro a Mach 13, abrindo uma brecha na blindagem defensiva. As ondas mais lentas seguem através da brecha. Cada onda esgota os carregadores de interceptores, e o Lincoln carrega um número finito de mísseis interceptores. Em algum momento, os carregadores se esgotam. Considere que o confronto no Estreito de Hormuz, exatamente no mesmo dia do ataque com drones, revela sobre a estratégia coordenada do Irã. 2 lanchas da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, e um drone iraniano Mohajer aproximaram-se em alta velocidade do navio-tanque MV Stina Imperative, ameaçando abordá-lo e apreendê-lo no Estreito de Hormuz. No mesmo dia, o navio Shahed 139 foi abatido próximo ao USS Lincoln, enquanto o destroyer de mísseis guiados USS McFall operava na área e respondeu imediatamente, escoltando a embarcação com apoio aéreo defensivo da Força Aérea do EUA. No mesmo dia, na mesma hora, um drone atacou o porta-aviões no Mar Arábico, e simultaneamente houve uma tentativa de apreensão de um petroleiro no Estreito de Hormuz. O Irã estava testando a capacidade de resposta americana, forçando o grupo de ataque do USS Lincoln a responder a uma ameaça, enquanto, ao mesmo tempo, obrigava o USS McFall a responder a uma ameaça diferente em um local distinto. 2 emergências simultâneas exigiram recursos americanos em direções opostas. Trump considerou abandonar as negociações com o Irã após os confrontos navais, mas acabou optando por não fazê-lo. Simultaneamente, a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que as negociações, até o momento, permanecem agendadas, mas que o presidente sempre tem uma série de opções em aberto, incluindo o uso da força militar.
Trump considerou abandonar as negociações. O fato de o presidente ter avaliado pessoalmente a possibilidade de encerrar as negociações por causa de um único incidente com drones demonstra exatamente o quão perto do limite as duas partes estão. Não há mais margem para manobras diplomáticas. A próxima provocação pode ser a que encerrará as negociações definitivamente e acionará as opções de ataque que Trump tem à sua disposição. Eis o que o programa de mísseis reconstruído revela sobre o cronograma do Irã. Em fevereiro de 2025, um navio transportando 1.000 toneladas de perclorato de sódio, um composto químico crucial para a produção de propelente sólido em mísseis, chegou ao porto iraniano de Bandar Abbas. Desde a reimposição das sanções, fontes de inteligência europeias e uma investigação da CNN relatam que o Irã recebeu vários carregamentos de grande porte de perclorato de sódio da China, totalizando aproximadamente 2.000 toneladas, entregues no porto de Bandar Abbas. 3.000 toneladas de propelente para mísseis chegam aos portos iranianos, enquanto as sanções ocidentais, em teoria, proíbem exatamente essa atividade. A China fornece os componentes químicos que o Irã precisa para fabricar mísseis capazes de afundar um porta-aviões americano. A mesma China cujas empresas de fachada em Hong Kong operam a frota paralela de navios-tanque que financia a guerra da Rússia na Ucrânia. Um eixo, múltiplas frentes. O Irã intensificou os esforços para reconstruir seu programa de mísseis balísticos após as perdas sofridas durante a guerra Irã-Israel em 2025 e, segundo relatos, reabasteceu seu estoque para aproximadamente 2.000 mísseis. Em 22 de dezembro de 2025, o Irã teria realizado testes de mísseis balísticos sobre Tran, Isfahan, Mashhad, Khoramabad e Mahabad, com 2.000 mísseis. Após perder centenas de soldados na guerra de junho de 2025 contra Israel, o Irã reconstruiu seu arsenal em menos de 6 meses. Esse não é o ritmo de um regime com capacidade industrial esgotada. Trata-se de um aumento expressivo na produção. A China está fornecendo propelente, a Coreia do Norte está fornecendo tecnologia, a Rússia está fornecendo experiência operacional da Ucrânia. As armas que sairão das linhas de montagem do Irã em 2026 serão mais avançadas do que qualquer coisa que eles possuíam antes da guerra. Não existem defesas confiáveis no Ocidente hoje contra essas armas, e os iranianos têm um vasto arsenal em estoque. Embora os israelenses e os americanos provavelmente consigam derrubar o regime, se esse for o objetivo, os danos causados, para não mencionar o caos subsequente, seriam maiores do que muitos em Washington e Jerusalém imaginam. Não existem defesas confiáveis contra essas armas. Essa é uma avaliação de interesse nacional, não propaganda iraniana. Analistas ocidentais que observam a trajetória do Fatah-2, a doutrina de saturação e a capacidade de munição do míssil interceptor do porta-aviões Lincoln estão escrevendo artigos concluindo que o resultado de um ataque iraniano completo contra um grupo de porta-aviões americano não garante uma vitória para os Estados Unidos. Uma coisa é absolutamente certa. Um drone iraniano voou diretamente em direção ao USS Abraham Lincoln, foi abatido por um F-35C, transmitiu suas imagens de reconhecimento para a base antes de ser lançado, e os mísseis hipersônicos FAT-2 do Irã agora estão reconstruídos e estocados em bunkers subterrâneos a 500 metros de profundidade, aguardando a ordem de disparo. Independentemente de Trump atacar o Irã, de as negociações fracassarem ou de um comandante da Guarda Revolucionária Islâmica tomar uma decisão que ultrapasse os limites, qualquer um desses 3 cenários desencadeará o confronto naval mais perigoso da história americana. Veremos se a estratégia de pressão máxima de Trump derrota a República Islâmica antes que o arsenal hipersônico do Irã force os Estados Unidos a descobrir se as defesas do Lincoln realmente funcionam em combate. Fiquem ligados.